Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura do primeiro período de 2020. Nesta semana, nós estudaremos a mão de obra escrava na cafeicultura. Desde o momento em que os portugueses, levados pela escassez da mão de obra no período colonial no Brasil, decidiram importar escravos, não tinham conhecimento do tratamento desumano que seria imposto aos cativos. Por certo, também não tinham ciência de que os descendentes desta raça sofrida viveriam séculos mais tarde contribuindo para o mundo das artes, dos esportes, da política, enfim, da vida social brasileira. Então, o tráfico de escravos da África para o Brasil, ele iniciou principalmente devido à falta de mão de obra que existia aqui no Brasil. Ou seja, os portugueses precisavam gerar riquezas e, para isso, escravizaram inúmeros seres humanos para que esses trabalhos fossem realizados. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na década de 1550 e foram trazidos por meio do tráfico negreiro, negócio que fez fortuna ao longo dos 3 séculos. Os portugueses tinham feitorias instaladas na costa africana desde o século XV e, desde então, mantinham relações comerciais com os reinos africanos, dos quais incluíam a compra de escravos. Na verdade, existiam geralmente brigas entre tribos, brigas entre grupos rivais, e aqueles que ganhavam escravizavam aqueles que perdiam. Então, estes eram vendidos principalmente para os europeus, e muitos deles vieram direto para a América. E o Brasil foi um grande responsável pelo tráfico de escravos durante 3 séculos, seguindo o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café. À medida que a colonização do Brasil se desenvolveu, a necessidade por trabalhadores era tão grande que fez com que esse comércio prosperasse em larga escala. Ou seja, é, o grande desenvolvimento, principalmente da cafeicultura no Rio de Janeiro, ela deveu-se não apenas à comercialização e exportação do café, mas também pelo tráfico de escravos. A maior parte dos barões do café trabalhavam também com vendas de escravos, ou seja, comercializavam o ser humano. O sucesso do tráfico negreiro está relacionado dessa forma com a necessidade da colônia por trabalhadores, e esse negócio foi altamente lucrativo para os traficantes, assim também como para a coroa portuguesa. Ou seja, o tráfico negreiro, ele gerou riquezas para o Brasil. Ou seja, com a exploração de um ser humano, riquezas foram geradas. E ao longo dos 300 anos de existência do tráfico negreiro, cerca de 4,8 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, o que significa que o nosso país foi o que mais recebeu africanos para serem escravizados ao longo dos 3 séculos em todo o continente americano. Na verdade, este tráfico começou logo após o Brasil colônia, por volta de 1550. Eles foram trazidos para ajudar na cana-de-açúcar, logo em seguida no ciclo do ouro e logo em seguida no ciclo do café. Ou seja, desde que os portugueses começaram a explorar o Brasil na área agrícola, né, e depois também no ouro, a mão de obra escrava ela foi a grande responsável por alavancar essas regiões, né, o que entristece muito a história do café no Brasil. Nós temos aqui o braço escravo, foi um sustentáculo do ciclo do café no Brasil, desde o plantio na verdade, das sementes, né, que eram distribuídas nas covas, né? Essas plantas se desenvolviam num sistema de plantio muito diferente do que nós temos hoje, né? Onde os produtores se preocupavam com extensões de terras, números de plantas de cafeiro, que eles chamavam de pés de café, e o número de escravos. Essa era a riqueza dos barões do café. Então, essa mão de obra escrava,
ela iniciava com um plantio, que na verdade com a semeadura, e terminava com a comercialização, ou seja, com a distribuição do café até chegar aos portos e dos portos serem exportados para os países da Europa. Então, utilizada em grande escala, né, a mão de obra escrava durante um longo período, ela era comprada pelos cafeicultores por meio do tráfico negreiro ou adquirida no comércio interno. Na verdade, gente, não era só a compra direto do tráfico, ou seja, os escravos acabavam chegando nos navios negreiros e muitas vezes nos portos mesmo eles eram comercializados. E também existia um comércio interno aqui no Brasil, ou seja, os cafeicultores eles faziam essa comercialização, no qual os escravizados eram originários de engenhos e fazendas em processos decadentes, principalmente no Nordeste, após o final não, a decadência do ciclo do açúcar, né? Lembrando que hoje o Brasil também é um grande produtor de açúcar e álcool, né? Mas naquela época, onde houve a decadência do ciclo do açúcar, principalmente no Nordeste, os produtores eles começavam, né, a comercializar seus escravos também. E a mão de obra escrava, gente, o escravo, o ser humano escravo, ele valia aproximadamente 16 bovinos, ou seja, 16 bois, né? Era essa proporção que eles faziam. Então, gente, é muito triste nós pensarmos que um ser humano, ele era comparado a um animal, né? Um animal doméstico. E, na verdade, os senhores de escravos, eles tentavam fazer isso mesmo, domesticar um ser humano, como se nós não tivéssemos razão, não tivesse raciocínio, não tivesse nada, né? Não tivesse sentimentos. E a rotina dos escravos nas fazendas de café eram rotinas extremamente pesadas. Geralmente, os escravos, eles levantavam por volta das 5 horas da manhã, eles tomavam um café, que geralmente a alimentação deles não condizia com o esforço que eles faziam durante todo o dia. Eles iam para as lavouras cafeeiras, aonde eles tinham a função de manejo das plantas, né? Desde plantio, manejo de plantas daninhas, colheita, né? E era também função deles de limpar o terreno, né? Plantar e colher. E após a colheita, o café era exposto ao sol, né? O que nós entendemos hoje como a seca do café, como nós podemos observar aqui em uma foto, né? E no segundo momento, quando os grãos já estavam secos, eles eram batidos com vara ou moídos em pilões, uma vez que longe de ter a tecnologia que nós temos hoje de beneficiamento. Então, quer dizer, todo esse trabalho que era extremamente pesado era realizado pelos escravos. Então, eles tinham essa rotina, né, de levantarem às 5 horas da manhã, eles iam, né, para as lavouras e ali eles retornavam por volta das 6 horas da tarde. No que diz a história, o almoço deles era realizado por volta das 9 da manhã e a janta a 1 hora da tarde. E quando eles retornavam para as senzalas, né, os locais que eles ficavam, eles recebiam uma outra refeição. No entanto, vale lembrar que não eram refeições que condiziam pelo esforço físico que eles faziam. E no momento de descanso nas senzalas, geralmente eles dormiam no chão sem um pingo de conforto. E quando eles faziam alguma coisa que não agradava os senhores de engenho, eles eram castigados, como uma forma, gente, de tentar domesticar um ser humano, né? Então, quer dizer, era uma rotina extremamente pesada, né? Então, quer dizer, era assim uma mão de obra que foi muito explorada durante esse Brasil colônia, até a abolição dos escravos. E lembrando que os escravos muitas vezes eles eram castigados e nós tínhamos também a distribuição da mão de obra. Parte dela ficava no campo, a grande parte, na verdade, a grande parte da mão de obra ficava em campo e a outra também serviam os senhores
de engenho nas casas grandes, né? Os senhores não, os barões do café nas casas grandes, né? E ali eles tinham uma vida um pouco menos sacrificada do que aqueles que ficavam direto no campo. No entanto, sem um pingo de dignidade. E logo depois que o café secava, né, o terreiro, o café era ensacado, geralmente ele era levado em mulas, que eram conduzidas, né, pelos escravos até os portos de embarque. Então, quer dizer, por anos e anos, quem fez esse transporte, inclusive, eram os escravos. E muitos deles, embora homens e mulheres, né, que foram capturados na África e forçados à escravidão aqui no Brasil, muitos negros não desistiam de buscar a liberdade e alguns a conseguiram no Quilombo. Então, muitos dos negros escravizados, eles conseguiam fugir das grandes fazendas, apesar de todo aparato de segurança que existia numa fazenda, né, onde os capatazes, o capitão do mato, né? Ele impedia a fuga desses escravos, mas muitos deles conseguiam fugir e eles davam um apoio para a fuga em massa de escravos das fazendas. E neste momento, eles formavam os quilombos. Os quilombos, gente, eram vilas, né? Elas eram autossustentáveis e nessas vilas ela abrigava e dava suporte para os escravos que fugiam das fazendas. Então, o quilombo era um lugar onde os escravos se escondiam e formavam suas comunidades em liberdade. Na verdade, eles tinham suas próprias leis, né? Aí, entre aspas. E o local virava um ponto para se resistir à escravidão, ou seja, né, era um grito de liberdade, posto que ficavam em regiões de difícil acesso e eram muito bem organizados. Havia ali alguém que liderava, leis próprias e até conselhos para se discutir estratégias de defesa, uma vez que eles precisavam se proteger. No Brasil colônia, aparecem centenas de quilombos espalhados, por exemplo, em Minas Gerais, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Goiás e Mato Grosso. Mas o mais famoso de todos eles foi, sem dúvida, o Quilombo dos Palmares, que teve suas particularidades, né? Um dos grandes líderes do Quilombo dos Palmares foi Zumbi, né, que liderou este quilombo por muitos anos. E o que tudo indica, na história do município de Muzambinho, Muzambinho foi um quilombo, tanto é que o nome Muzambinho ele tem origem africana, né? Significa um lugar, um destino, né? Aonde tem-se uma evidência muito grande que abrigou também escravos que fugiam de fazendas próximas. Bom, gente, no próximo vídeo nós vamos entender um pouquinho mais da escravidão no Brasil. Até daqui a pouco.